19 de fevereiro, leitura de Provérbios 21. Como fevereiro tem 28 dias e Provérbios tem 31 capítulos, nós fizemos uma adaptação da leitura. No dia 1º, nós lemos os capítulos 1 e 2, e no dia 7, nós lemos os capítulos 8 e 9. Por isso, nós adiantamos 2 capítulos. Então, dia 19, estamos lendo o capítulo 21, e no dia 28, nós vamos ler os capítulos 30 e 31. Nesse mês de fevereiro, nós estamos lendo a série na perspectiva da execução, Provérbios em execução, porque o Espírito Santo nos disse que de nada adianta ler provérbios e não pôr em prática. É a prática e pôr em execução aquilo que aprendemos que revelará para nós o extraordinário que Deus tem para cada um de nós. Então vamos ver aqui em Provérbios 21 o que o Senhor tem como sua palavra para esse dia. Versículo 1: O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. O rei pode significar o seu patrão, seu chefe, seu líder, seu supervisor, seu pastor, qualquer pessoa que exerce um cargo de comando, um cargo de poder em relação a nós. E Deus está dizendo assim: você não precisa ficar preocupado com relação ao que o seu chefe, ao seu superior ou ao que ele vai fazer. Porque se você tem relacionamento com Deus e você depende de uma assinatura daquela pessoa, o coração do rei também pode ser um juiz que está responsável pelo julgamento de uma causa trabalhista, de uma causa de família, de uma causa que já está tramitando há muitos anos na justiça. Então Deus está dizendo assim para nós: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Muitas vezes você pensa, mas aquele juiz está demorando muito para resolver a minha causa. Coloque a causa diante do Senhor. Escreva em um papel que o Senhor me abençoe no processo trabalhista tal. Coloque no seu joelho e ore. Diga: Senhor, eu estou colocando esse pedido aqui em oração, de joelhos eu apresento a Ti. E eu peço que o Senhor tome o coração daquele juiz, que o Senhor tome o coração do meu chefe, do meu patrão, do meu superior, para que ele veja o meu trabalho, para que ele me conceda aquela promoção que eu estou aguardando. Talvez você está abrindo a sua empresa e você precisa da aprovação da prefeitura, da liberação de uma licença, de um alvará, ou talvez você precise de uma resposta de um investidor ou de um sócio. O Senhor pode mover o coração daquela pessoa para que o seu projeto aconteça. Aquilo que você não tem controle sobre, o Senhor tem. O Senhor tem o controle para mover o coração das pessoas e o coração de quem quer que seja para dirigir, para responder à sua necessidade, à sua oração. É necessário tão somente que você coloque a confiança e essa causa diante dele, em oração, para que ele possa responder, e também é necessário que a sua motivação seja correta e verdadeira. Deus não aprova motivações erradas. Então, quero que a pessoa seja meu sócio, mas o meu objetivo é criar um negócio que vende um produto ruim ou que não ajuda de fato as pessoas. Deus nunca entra em coisas ilícitas, falsas, enganadoras, mentirosas ou que não têm qualidade
no serviço em relação ao próximo. Se você colocar algo diante de Deus, seja honesto, verdadeiro, realmente dedicado e preocupado em servir bem às pessoas. Versículo 2: Todos os caminhos do homem lhe parecem justos, mas o Senhor pesa o coração. Como nós estávamos falando no versículo 1, tudo o que nós fazemos, pensamos que está certo, mas o Senhor pesa o coração, o Senhor vê a nossa motivação, o que é que está por detrás das nossas intenções em fazer alguma coisa. Se for verdadeiro, honesto, sincero e com o desejo de servir bem às pessoas, então o Senhor validará. Mas se não for dessa forma, o Senhor rejeitará. Versículo 3: Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifícios. Deus não está tão preocupado com o quanto de oferta, dízimo, ou quantas promessas você faz de caminhar de joelhos, subir escadas, às vezes até fazer jejuns e ficar muitos dias sem se alimentar, só bebendo água. O que Deus quer e que mais tem valor para Deus são as obras justas e certas. Isso é mais aceitável ao Senhor do que sacrifícios. Versículo 4: A vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. Então, o versículo 4 condena os pecados do orgulho e da arrogância. Alguém que faz muito bem alguma coisa, vende um produto que é muito bom e realmente atende as pessoas, mas que se infla e diz: Eu sou muito bom no que eu faço. Isso é abominação ao Senhor. Qualquer coisa que nós possamos fazer com qualidade, com perfeição, com destreza, ainda que nós coloquemos todo o nosso esforço e empenho, só acontece em razão da bondade de Deus. Para acordar, abrir os olhos e respirar, nós dependemos do Senhor, da bondade do Senhor, para que nós tenhamos vida. Se podemos caminhar e temos braços e coordenação motora para fazer as coisas, e se temos conquistado os objetos de trabalho e as ferramentas para fazer o que fazemos, tudo isso vem do Senhor. Então, antes de dizermos que somos muito bons, de batermos no peito e arrogar, porque o arrogante é aquele que se arroga como alguém que é superior, que é muito bom no que faz. Antes de fazermos isso, lembremos que o Senhor é aquele que nos tem dado vida e nos tem dado todas as coisas. E que, se estamos fazendo algo muito bem, é porque o Senhor nos tem permitido fazer. Versículo 5: Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Quando você cria um plano, você tende à fartura. Não tenha pressa em tomar decisões importantes na sua vida. Tem pessoas que, na hora de escolher uma pessoa para o casamento, olham apenas pela aparência e olham apenas para suas emoções. Muitas vezes, quando se é muito jovem, se está sujeito às paixões em razão da aparência física de uma pessoa. Não seja dominado na hora de escolher um marido ou uma esposa pela aparência física. Avalie a pessoa de acordo com princípios e valores. Veja se a pessoa tem princípios e valores. Não abra mão
de princípios e valores. Porque se uma pessoa passa por cima de princípios e valores, o seu casamento tenderá para o divórcio. Não necessariamente terminará no divórcio, porque as pessoas podem se adaptar no meio do caminho. Mas é muito melhor quando você já entra no projeto com uma pessoa que já tem princípios e valores. Antes de você se casar, tem muitas igrejas que oferecem cursos para noivos e cursos de treinamento em relação à tomada de decisões em todas as áreas da vida. Procure um lugar que tenha esses treinamentos e converse bem antes de você levar esse casamento avante. É melhor você se preparar antes do que se surpreender negativamente depois. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Talvez você esteja querendo abrir um negócio. Você já sabe qual é o plano de ação? Sabe quais são os valores da sua empresa? Sabe qual é a missão que você quer cumprir com essa pessoa jurídica, com esse negócio? Se você não pensou a respeito disso, comece a pensar. Uma empresa tem que ter uma missão e tem que ter valores. Consagre aquilo que você quer fazer a Deus, mas também estude para que você entenda que por todos os negócios passam pessoas e você precisa ter um comprometimento em atendê-las muito bem, realizando uma missão, cumprindo um propósito, um serviço de qualidade para servir as pessoas. O apressado sempre acaba na miséria. Tem aquelas pessoas que abrem um negócio e quebram, abrem outro e quebram porque não querem aprender a respeito de empresarização. Versículo 6. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão fugidia e armadilha mortal. Todo aquele que adquire riquezas com mentiras só vive uma ilusão fugidia, ou seja, que logo vai fugir. E é uma armadilha mortal. Outro dia, um homem contando o seu testemunho disse que viveu durante muitos anos no tráfico de drogas e vivia em uma mansão com carros luxuosos, mas nunca dormia de noite, porque sempre ficava com medo de ser descoberto e a polícia entrar na sua casa durante a madrugada em alguma operação de investigação. Estava sempre com medo, mas depois que ele foi descoberto, cumpriu a sua pena e se converteu na prisão, disse que hoje tem apenas uma casa onde ele paga o seu aluguel e tem apenas uma moto, mas ele disse que nunca dormiu tanto em paz quanto hoje dorme, porque ele está reconstruindo a sua vida na honestidade. Versículo 7. A violência dos ímpios os arrastará, pois recusam-se a agir corretamente. Quem vive fazendo coisas erradas, usando da violência para obter as suas riquezas, será arrastado para a justiça. Gálatas capítulo 6, versículo 7 fala que não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele que semeia na justiça, receberá a justiça, mas aquele que semeia na iniquidade, colherá o mal. Então, usar de violência vai fazer com que os seus projetos sejam instáveis. Você nunca se firmará fazendo as coisas erradas. Seja lá o que for que você estiver fazendo, sempre preze pela verdade para que você tenha segurança. Versículo 8. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Aqui está um versículo que diz: ande sempre no caminho da retidão.
você será inocentado das falsas acusações e Deus te guardará e será o seu juiz quando alguém quiser apontar o dedo contra você. Mas se você andar no caminho do erro, na tortuosidade, você receberá a culpa e receberá o julgamento do Senhor. E, como diz a lei da semeadura, aquilo que você plantar, você vai colher. Versículo 9: Melhor é viver num canto sob o telhado do que repartir a casa com uma mulher briguenta. Esse versículo 9 fala a respeito da mulher briguenta, mas ele se aplica tanto para a mulher quanto para o homem. O versículo 9 está dizendo: é melhor morar num canto, num telhado, do que viver com uma pessoa com quem você se casa e que vive brigando. Então, você que está casado, preste atenção em como você fala, aquilo que você quer falar para o seu cônjuge. Seja marido, seja esposa, tenha sabedoria ao usar as palavras. Diga a verdade, mas sempre com amor. Você pode dizer para a pessoa: eu amo muito você e você poderia me ajudar nisso. Comece dizendo que você ama a pessoa. Não vá diretamente dizendo: você deixou as coisas desse jeito, você gastou demais. Diga: eu amo você, mas precisamos alinhar os gastos dentro dessa casa. Precisamos. Sempre use precisamos. Se inclua no processo. Quando você usa precisamos, ao invés de você tem que, você precisa, você, isso é um tom de acusação. Mas precisamos alinhar, precisamos melhorar, precisamos crescer, precisamos arrumar melhor. Você está se colocando juntamente no processo. É apenas a alteração de uma palavra, mas gera uma diferença na hora que você está falando com a pessoa. Versículo 10. Isso também se aplica para os filhos, embora o versículo 9 esteja falando aqui da esposa e que se aplica também para o marido, também para os filhos, também para os negócios. Como que você trata a sua equipe? Quando você fala assim: precisamos melhorar, precisamos avançar, precisamos crescer como time, você coloca um espírito em que todos estão comprometidos numa missão, num propósito. Versículo 10. O desejo do perverso é fazer o mal. Ele não tem dó do próximo. Esse versículo 10 está aqui para nos chamar a atenção, para prestar atenção, chama a nossa atenção para que nós fiquemos atentos em relação às atitudes das pessoas que estão à nossa volta. Às vezes a pessoa fala bonito, mas ela pratica o mal. Preste atenção nas atitudes das pessoas à sua volta. Se você vê que a pessoa pratica atos perversos e maldosos, é hora de cortar aquela pessoa. Você pode dar uma chance, dizer para a pessoa para que corrija a sua rota. Mas quando você percebe que a pessoa tem aquela inclinação para a perversidade, para fazer o mal, é tempo de cortar aquela pessoa. Aquela pessoa que não tem dó dos outros, que não ajuda, que não colabora, que realmente não deseja o bem do próximo, é uma pessoa que vai contaminar o seu time, vai contaminar a sua equipe. Se é amigo da família, vai contaminar a sua família. Então, corte essa pessoa do seu relacionamento. Versículo 11. Quando o zombador é castigado, o inexperiente obtém sabedoria. Quando o sábio recebe instrução, obtém conhecimento. Então, o versículo 11 está dizendo: se alguém faz coisas erradas, você precisa aplicar o castigo.
para que as outras pessoas que são jovens e não têm experiência vejam o exemplo e aprendam, adquiram a sabedoria. Não vou fazer isso. Agora, o sábio, quando ele recebe instrução, ele fica cada vez mais sábio, ele obtém conhecimento. O sábio, ele não precisa receber castigo. Ele sempre está buscando instrução e quando ele recebe instrução, ele adquire mais conhecimento. O sábio é aquele que sempre está buscando fazer a coisa certa e buscando conhecimento. Então, o versículo 11 traz um convite. Você quer ser sábio? Isso vai ser melhor para você. Você sempre vai crescer e sempre vai obter conhecimento. Agora, se você resolve fazer alguma coisa sem instrução, você vai acabar recebendo algum castigo, alguma repreensão, alguma falha, porque você fez aquilo sem ter conhecimento. É importante ter conhecimento para o seu próprio bem. Versículo 12: O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Esse versículo está dizendo que aquele que é justo, ele fica observando o que os ímpios fazem de errado. E quando está na mão dele tomar a decisão, ele faz com que o ímpio pague as consequências dos seus erros. Ele não poupa a aplicação da justiça. Se o ímpio fez alguma coisa errada, ele tem que pagar. Ele tem que cair na desgraça que ele mesmo plantou. Tem pessoas que ficam com pena. Ah, coitadinho, ah, coitadinha. Se você é líder de uma equipe, você é chefe de um departamento, você é dono de um negócio, você não pode, não vou demitir, porque coitadinha, ela tem 2 filhos para cuidar. Coitadinho, ele tem a mãe ou não sei quem para cuidar. Você tem que demitir a pessoa quando ela gerou uma causa justa para ser demitida. Se você mantém aquela pessoa e não faz a pessoa cair na desgraça de ser demitida, ela vai continuar fazendo as coisas erradas e você vai trazer o prejuízo e o dano para você. Você não tem nada a ver com a responsabilidade da pessoa. Se a pessoa tem 2 filhos, se a pessoa tem a mãe para cuidar, ela deve assumir a responsabilidade por aquilo que ela faz. O próprio Deus faz isso com os seus filhos. Ele corrige os seus filhos. Hebreus capítulo 12, ali no versículo 5, 6 e 7, está escrito que o Senhor corrige e disciplina ao filho que ama. Então, quem somos nós para não aplicarmos a justiça em relação aos ímpios? O justo, aquele que é justo, ele observa a casa dos ímpios e os faz cair na desgraça. Fez coisa errada, ele tem que pagar. Versículo 13: Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Se alguém lhe pede ajuda porque está numa situação de crise financeira, e essa questão de pobreza não é só dinheiro. Às vezes a pessoa fala: Você pode orar por mim? Você pode só me escutar por 10 minutos? Eu preciso desabafar com alguém. E quando você fecha os ouvidos e fala: Eu não tenho tempo para suas asneiras, eu não tenho tempo para ficar falando com você. Aquela pessoa lhe pediu ajuda. Então, aqui é quando quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres também clamará e não terá resposta. Ajude as pessoas, ouvindo, dando o seu tempo de atenção e, se você tem recursos e pode ajudar aquele que está em uma situação de pobreza financeira, faça, seja generoso, ajude essa pessoa. Versículo 14. O presente que se faz em segredo acalma a ira, e o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria.
O versículo 14 nos fala sobre a importância de usarmos o presente como uma forma de resolver problemas. Muitas vezes você gerou um conflito muito grande no seu casamento, com o seu filho, com algum colega de trabalho, mas um presente é uma forma de você fazer as pazes, de você mostrar que você tem consideração pela pessoa. Às vezes, você entrega esse presente em segredo, chama a pessoa no privado e fala: olha, eu errei naquilo que eu fiz. Sempre que você tem que lavar roupa suja, que é resolver situações de conflito, situações de desentendimento, prefira fazer isso em particular. Em Mateus, no capítulo 18, Jesus ensinou isso. Se o teu irmão estiver no erro, vai, fala com ele, você e ele. Se ele escutar, você ganhou o seu irmão. Se ele não escutar, então você chama mais alguém da igreja e vai até ele e fala com ele novamente. Se ele escutar, você ganhou o seu irmão. Mas se ele também não escutar, então leva até a igreja, e então tira ele da comunhão. Então nós vemos que existe uma direção do próprio Senhor Jesus. Primeiro procure a pessoa e fale com ela. Você pode resolver o conflito em particular. Você pode acalmar a contenda, a guerra, a ira, resolvendo com a própria pessoa. E a segunda parte fala: o suborno oferecido às ocultas apazigua a maior fúria. Aqui ele está falando de suborno. Suborno é uma palavra que fala de algo ilícito, algo errado. Mas o sentido do versículo 14 é de conversar com a pessoa com quem você tem uma diferença, para que aquilo que está em fúria, em ira, que está mal resolvido, fique resolvido de maneira pacífica. Versículo 15: quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os malfeitores se apavoram. O versículo 15 está dizendo: quando você encontra um juiz, um presidente, um governador, um prefeito, um chefe, um patrão, uma pessoa que aplica realmente aquilo que é justo, os justos ficam felizes, porque eles sabem que vai ter segurança, que vão fazer as coisas corretas e vai acontecer aquilo que se espera. E os malfeitores ficam apavorados, porque eles já sabem que eles receberão o castigo quando fizerem as coisas erradas, que eles terão que andar na linha e fazer a coisa certa. Versículo 16. Por isso, versículo 15, é bom que você seja sempre justo e verdadeiro e correto na aplicação das regras, do lugar em que você trabalha, do lugar em que você está, porque quando você aplica as regras e pune os que fazem o mal, logo aqueles que não estão comprometidos e que querem apenas ocupar o espaço vão sair dali. Versículo 16: quem se afasta do caminho da sensatez repousará na companhia dos mortos. Então, quem se afasta do caminho do correto, do bom senso, da paciência, da tranquilidade no trânsito, repousará na companhia dos mortos. Trânsito é um assunto muito complicado nos dias atuais. Tem pessoas que perdem a vida por uma discussão de trânsito. Preste atenção, tem pessoas que perdem a vida por uma discussão em fila de supermercado. Você não sabe com quem você está lidando. É melhor adotar a gentileza, a paciência e o respeito ao próximo como princípios, para que você tenha vida longa. Versículo 17. Quem se entrega aos prazeres passará necessidade. Quem se apega ao vinho e ao azeite jamais será rico. O versículo 17 fala que é preciso ter autocontrole.
Veja, quem se entrega aos prazeres da prostituição, da promiscuidade, do adultério, passará necessidade. Quem se entrega aos prazeres de bebedices, passa necessidade, não fica rico. Quem se entrega ao azeite, azeite fala aqui a respeito de alimentação, que gasta todo o dinheiro em comida, nunca ficará rico. Tem muitas pessoas que gastam todo o dinheiro em comida, já estão acima do peso, mas continuam tendo prazer em comer e comer e beber e beber. Então o versículo 17 fala sobre o pecado da gula, fala sobre o pecado de não ter autocontrole. Tudo na vida exige equilíbrio. Você não foi feito para ficar só comendo e bebendo e se prostituindo. Isso é um nível muito primitivo. É você dar lugar ao corpo físico, é viver como se fosse um animal. Deus te deu alma e espírito também. O nosso espírito é o que conecta com o Espírito Santo e é o que nos dá consciência a respeito da importância de cuidar também da vida após a morte, que é a vida eterna. É o nosso espírito que conecta com o Espírito Santo. A nossa alma se conecta com o nosso corpo. E o nosso corpo tem necessidades de comida, bebida e de reprodução. Mas quem se entrega apenas às necessidades de comida, bebida e reprodução, acabará passando necessidade. Versículo 18. O ímpio serve de resgate para o justo, e o infiel para o homem íntegro. O versículo 18 está dizendo que, no dia a dia da vida, o justo sempre vai fazer a coisa certa. O homem íntegro sempre vai andar na verdade. E aquele que vai tropeçar e cair no mal, sempre vai ser aquele que faz a coisa errada. Então, o ímpio serve de resgate para o justo. O ímpio sempre vai cair no buraco. E o justo vai ficar salvo do buraco, vai escapar, vai ser resgatado, porque sempre vai ser alguém que faz a coisa errada, que vai tropeçar e que vai cair ali. Versículo 19. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e amargurada. Esse versículo é uma repetição do versículo 9, só que ele acrescenta uma coisa a mais, a amargura. E da mesma forma como o versículo 9, nós falamos que esse versículo se aplica tanto para o homem como para a mulher, aqui também se aplica para o homem e para a mulher. Nada pior do que viver com um cônjuge que está amargurado da vida e que está o tempo todo brigando. Então, seja lá o que for que deu errado na sua vida no passado, é tempo de ressignificar. Nunca pense que o que você tem de amargura ficou apenas para gerar amargura. Pense assim: isso me deu amargura porque eu fiz a coisa errada. Agora, daqui para frente, vamos fazer a coisa certa. E tem coisas que você tomou decisão por conta própria. Lembre-se que existe autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis por todas as nossas decisões. Mas aquele que erra nunca perde. Nunca considere que uma frustração ou um fracasso veio para ficar como marca de amargura. Pense assim: agora eu já sei que eu não devo fazer isso. Não vou fazer mais. Aprendi uma lição. E compartilhe com outras pessoas para que as outras pessoas não falhem e não errem. Assim você torna o seu erro em um propósito de vida, de ajudar outras pessoas. E você converte a amargura em um propósito de ajudar os outros a não passarem pela mesma situação que você, de não repetirem o erro que você fez. E sinta-se alegre, porque estou ajudando outras pessoas para que não caiam no mesmo erro.
e olhe daqui para frente. Versículo 20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Mais um versículo que fala que o sábio é aquele que tem equilíbrio na sua comida e no seu azeite. Ele sabe que existe uma medida certa para a sua alimentação diária, que ele não precisa comer em excesso. E esse versículo também fala que o sábio é aquele que escolhe qual é a comida que compra e qual a comida que consome. Então, nos dá também entendimento sobre refrigerantes, excesso de café, comidas gordurosas. Tudo isso tem relação com o cuidado com o corpo. O corpo é templo do Espírito Santo. Para tudo nós dependemos do nosso corpo. Então precisamos escolher o que colocamos no corpo. Beber mais água traz mais saúde e também traz economia, porque os gastos com bebidas açucaradas, caixinhas de suco e esses tipos de produtos também podem fazer um peso no orçamento, dependendo de quanto você tem como ganho atual. Então, se você prefere a água, você tem mais saúde, tanto fisicamente quanto também economicamente. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Veja que a segunda parte fala que o tolo devora. Devorar fala a respeito de comer de maneira desordenada, em desequilíbrio. Come tudo que vê pela frente, sem critério, sem avaliação. Então fala a respeito de desequilíbrio. 21. Quem segue a justiça e a lealdade encontra a vida, justiça e honra. Versículo 22. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Com sabedoria, você consegue derrubar aquele que tem força. A sabedoria vale mais do que a força, porque a sabedoria traz a estratégia. Lembre-se do livro de Juízes, no capítulo 6 a seguir, quando Deus usou Gideão para derrotar os midianitas. Os midianitas eram um exército e Deus usou apenas 300 homens para vencer os midianitas. Deus disse para Gideão: cerquem o acampamento do inimigo em 3 partes diferentes e se dividam em 100 pessoas em cada uma das 3 partes. Joguem um fogo para cima, quebrem aquela luz, aquela tocha de fogo, e depois comecem a tocar trombetas em 3 pontos diferentes e deixe o campo dos midianitas no meio. Eles fizeram isso e os midianitas, quando ouviram aquelas tochas que acenderam, depois se apagaram e depois ouviram aquelas trombetas, pensaram assim: os nossos inimigos estão aqui. Pegaram a espada e começaram a matar-se uns aos outros, e com 300 homens, Deus deu a vitória sobre um exército. Então veja, a estratégia vence o exército. Versículo 22 fala sobre isso. 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento. Então, seja cuidadoso naquilo que você fala. Como nós dissemos ali no versículo 9, uma mudança na palavra, ao invés de você tem culpa, você que fez isso, e no lugar de precisamos melhorar isso, precisamos ajustar isso, uma simples mudança em uma palavra faz toda a diferença em como você vai administrar uma situação de conflito. 24. O vaidoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Mais um versículo falando sobre orgulho. Vaidoso é aquele que valoriza aquilo que é vão, aquilo que é passageiro. E arrogante, aquele que se arroga, que se coloca, eu sou bom, eu sou melhor do que os outros.
Então, por mais que você faça alguma coisa com qualidade, o fato é que todos vamos passar dessa vida. Todos vamos morrer. E daqui a algum tempo depois da sua morte, ninguém vai nem mesmo se lembrar que você um dia existiu e que estava ali vendendo aquele produto ou fazendo aquele serviço. Então, dê glória a Deus. Se você tem destreza e habilidade em alguma coisa que você faz, pense: que bom que Deus me deu essa habilidade, essa qualidade para que eu possa desfrutar bem dessa vida pelo meu trabalho. Agradeça a Deus. Versículo 25. O preguiçoso morre de tanto desejar e de nunca pôr as mãos no trabalho. Então, se você tem preguiça em relação a alguma coisa, o preguiçoso é aquele que vai acabar ficando com inveja e com cobiça. Ele vê os outros prosperando, ele deseja, ele morre de tanto que ele quer aquilo que é dos outros, mas ele nunca põe as mãos no trabalho. Versículo 26. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. Então o preguiçoso ele fica o dia inteiro só desejando. Agora o justo, quem é o justo aqui? É aquele que faz aquilo que é correto. É aquele que pratica a justiça. É aquele que sabe que tem que trabalhar e que realiza bem o seu trabalho e por realizar bem o seu trabalho prospera e tem para repartir sem cessar. 27. O sacrifício dos ímpios já por si é detestável, quanto mais quando oferecido com más intenções. Então, a pessoa que vive fazendo coisas erradas e oferece ofertas e sacrifícios para Deus, Deus já nem recebe. Pior ainda, quando ele oferece com má intenção. É aquela pessoa que chega e fala: Deus, eu vou dar tanto na igreja, mas se o Senhor me ajudar a concluir aquele crime. É pior ainda com más intenções. Você pode pensar: existem pessoas assim? Existem pessoas que são filhos de cristãos, moram em lugares onde o tráfico de drogas acontece, e eles dizem: se o Senhor me der livramento na minha próxima ação, que eu vou lutar ali contra a quadrilha rival, o Senhor estará comigo, eu vou dar uma oferta dobrada. Deus não recebe esse tipo de negócio porque está ligado ao erro. Versículo 28. A testemunha falsa perecerá, mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. Então, o versículo 28 fala: não seja uma testemunha falsa, não seja mentiroso, não seja mentirosa. Aquilo que você fala não vai permanecer e você vai perder credibilidade. Mas o testemunho do homem bem informado permanecerá. Só fale se você realmente pode dizer com certeza, se você realmente viu, ouviu, presenciou. Se você não sabe, não fale, não se intrometa em coisas que você não sabe, prefira sempre a verdade. 29. O ímpio mostra no rosto a sua arrogância, mas o justo mantém em ordem o seu caminho. Aqui o versículo 29 fala da pessoa que o ímpio, quando ele é provocado, quando ele é xingado, quando ele é ofendido, ele logo quer tirar satisfação. Ele pensa: quem é essa pessoa para falar que eu não sou suficiente, que para falar mal a meu respeito? Agora o justo, ele mantém em ordem o seu caminho. O justo, ele não escuta a ofensa. Ele não revida, ele sabe que quem está xingando, falando mal, ofendendo, é alguém que precisa de ajuda. Ele mantém em ordem o seu caminho. Ele está no trânsito e uma pessoa xinga, mostra o dedo, ele mantém a calma, ele segue o seu caminho. Agora o ímpio, ele já levanta a voz, ele pensa: quem que é esse cara para achar que pode mostrar o dedo para mim ou que pode falar isso ou aquilo para mim? Desce do carro e vai lá. Olha aqui com quem que você está falando. Com quem que a pessoa está falando?
Eu e você somos mortais. Se tomarmos um soco, um chute ou de repente uma bala, ficaremos feridos. Então, é melhor ter sabedoria e seguir o seu caminho e não dar atenção às pessoas que vivem ofendendo o outro, porque elas é que precisam de ajuda. Versículo 30. Não há sabedoria alguma, nem discernimento algum, nem plano algum que possa opor-se ao Senhor. Versículo 31. Prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Eu li os versículos 30 e 31 juntos porque os dois versículos formam uma ideia. Deus é soberano e poderoso. Se você estiver com Deus, não há conselho, plano, sabedoria, discernimento, não há exército. Quando fala aqui no 31, prepara-se o cavalo para o dia da batalha, está falando a respeito de exércitos. Não há exército nenhum que possa vencer o Senhor. Então não existe sabedoria, estratégia, conselho, plano, ideia, discernimento, nem exércitos que possam derrotar quando você está com o Senhor. Essa é a mensagem de Provérbios 21. Podemos resumir aqui no seguinte: coloque o Senhor em primeiro lugar e coloque todos os seus planos em oração a Deus. Deus, ele convence o juiz, o chefe, o patrão, o líder, que seja quem quer que seja, para que lhe seja favorável, desde que a sua intenção seja boa. Tenha sempre intenções boas em relação a tudo que você fizer e ande sempre no caminho da justiça. Aplique a punição em relação àqueles que fazem coisas erradas, porque se você punir eles, eles vão aprender a fazer a coisa correta. Se você mantiver eles na sua volta, você vai sofrer as consequências de ter que sustentar aqueles que fazem coisas erradas. E não tenha medo em relação a quem se acha superior, maior em relação a você, porque não existe conselho, discernimento, sabedoria e nem exércitos que possam contra o Senhor. Coloque o Senhor em primeiro lugar em tudo que você realizar e fizer, porque é isso que vai lhe dar a vitória. E uma última recomendação para colocar em prática: quando for falar alguma coisa para o marido, para a esposa, coloque: precisamos alinhar, precisamos resolver, precisamos decidir, ao invés de colocar a culpa só no outro. Você, porque isso vai permitir que vocês tenham um senso de união e comunhão, para que vocês possam avançar. Você que é solteiro e você que é solteira, veja, escolha uma pessoa por princípios e valores. E não abra mão de princípios e valores, porque é construindo no caminho certo que você garante segurança e estabilidade. Deus abençoe o seu dia hoje e sempre. Amém.